Em 1936, o mundo inteiro estava de olho em Berlim, palco dos Jogos Olímpicos de Verão. A Alemanha, sob o domínio nazista, enxergava nos Jogos uma chance de ouro. Era a oportunidade perfeita para mostrar para todo mundo uma imagem de prosperidade e força. Mas por trás dessa fachada imponente se escondia uma realidade assustadora. Hitler queria usar os Jogos como um palanque para espalhar sua ideologia de ódio e preconceito. A sombra da Segunda Guerra Mundial já pairava sobre a Europa. A Alemanha, cada vez mais armada, expandia seus territórios, desafiando a ordem global. Para Hitler, os Jogos eram a plataforma ideal para propagar a ideologia nazista, enquanto a perseguição aos judeus e outras minorias se intensificava a cada dia que passava. A Alemanha de 1936 era um país em plena transformação. Marcada pela derrota na Primeira Guerra e pela crise econômica, a nação buscava desesperadamente por um líder. Hitler viu nos Jogos Olímpicos a chance de exibir uma Alemanha forte e disciplinada. A ascensão do nazismo explorou a crise e o sentimento de humilhação nacional. Hitler culpava judeus e comunistas, ganhando apoio popular. A propaganda nazista era eficiente, criando uma aura de poder. A suástica se tornou onipresente, representando a ideologia nazista. Os Jogos de 1936 foram uma vitrine para o regime nazista. Hitler era um mestre na arte da manipulação. Ele sabia do poder da imagem como ninguém. Ele queria mostrar ao mundo uma Alemanha imponente, moderna, uma potência inquestionável. Para isso, ele ordenou a construção de um complexo olímpico colossal, algo nunca visto antes. O Estádio Olímpico de Berlim, com capacidade para 100 mil pessoas, se tornava um símbolo do poderio nazista, uma ode à sua grandiosidade. A arquitetura do estádio era imponente e monumental, inspirada nos padrões clássicos da Grécia Antiga. A intenção era clara: mostrar ao mundo a força e a superioridade da Alemanha nazista. Bandeiras com a suástica enfeitavam as arquibancadas, um mar de vermelho, preto e branco. A cerimônia de abertura era uma exaltação a Hitler, uma ode à ideologia nazista, um espetáculo de grandiosidade cuidadosamente coreografado. Os Jogos Olímpicos de 1936 foram um marco na história da tecnologia, um verdadeiro show de inovações. Pela primeira vez na história, os Jogos foram transmitidos ao vivo para vários países da Europa, um feito extraordinário para a época. A Alemanha nazista queria mostrar ao mundo sua capacidade tecnológica, provar que eram pioneiros, líderes em inovação. A transmissão ao vivo dos Jogos era uma demonstração de força e modernidade, um recado claro para o mundo: a Alemanha estava de volta ao jogo. Em meio a toda a propaganda nazista, um atleta americano roubou a cena, mostrando ao mundo a força do esporte. Jesse Owens, um negro americano, desafiou a ideologia de Hitler ao conquistar 4 medalhas de ouro. Suas vitórias, um tapa na cara do preconceito, expuseram a falácia do racismo e inspiraram o mundo. Jesse Owens chegou a Berlim como um jovem talentoso, mas desconhecido do público internacional. Ele competia em um ambiente hostil, onde a ideologia nazista pregava a superioridade da raça ariana, um ambiente que respirava preconceito. No entanto, Owens não se intimidou, ignorou o ódio e demonstrou uma performance atlética impecável. Suas vitórias foram um golpe duro na propaganda nazista, um soco no estômago do regime. Ele se tornou um símbolo de esperança e inspiração para pessoas oprimidas em todo o mundo, mostrando que a força de vontade e a determinação podem superar qualquer barreira. A vitória de Owens desmontou a farsa da supremacia ariana, escancarando a fragilidade da ideologia nazista. Hitler, que esperava ver atletas alemães conquistando a maioria das medalhas,
ficou furioso com o sucesso de um negro americano, um tapa na cara de sua arrogância. A imagem de um atleta negro, forte e talentoso, contradizia a propaganda nazista, expondo a sua verdadeira face. Owens provou ao mundo que a raça não define a capacidade humana, que a grandeza transcende a cor da pele. A ideologia nazista se baseava na crença pseudocientífica da superioridade da raça ariana, uma mentira construída para alimentar o ódio. No entanto, as vitórias de Jesse Owens e de outros atletas não arianos desmontaram essa farsa, mostrando ao mundo a verdade. A diversidade presente nos Jogos Olímpicos expôs a falácia da ideologia nazista, revelando a fragilidade de seus alicerces. Os nazistas usaram todas as ferramentas disponíveis para propagar sua ideologia durante os Jogos, transformando o evento em um palanque para suas mentiras. Cartazes, filmes, rádios e jornais divulgavam a imagem de uma Alemanha unida e poderosa, uma nação invencível. A suástica estava por toda parte, um símbolo onipresente da ideologia nazista. A intenção era clara: criar uma atmosfera de euforia e nacionalismo, mascarando a face cruel do regime, escondendo a verdade por trás de um véu de mentiras. Filmes de propaganda como Olímpia exaltavam a força e a disciplina do povo alemão, retratando-os como superiores, invencíveis. A rádio era outra ferramenta poderosa de propaganda nas mãos do regime nazista, espalhando sua mensagem de ódio e preconceito por todo o país. A imprensa, totalmente controlada pelo regime nazista, publicava apenas notícias favoráveis ao governo e aos Jogos Olímpicos, moldando a narrativa de acordo com seus interesses. Apesar da forte propaganda nazista, os Jogos Olímpicos de 1936 não foram unanimidade, mostrando que o mundo não estava cego à sua maldade. Muitos países e organizações se recusaram a participar dos Jogos em protesto contra o regime nazista, um ato de coragem em tempos sombrios. A comunidade internacional se dividia entre aqueles que acreditavam que o esporte não deveria se misturar com política e aqueles que defendiam o boicote aos Jogos, um dilema moral complexo. A decisão de sediar os Jogos em Berlim gerou controvérsias desde o início, acendendo o debate sobre a responsabilidade moral. Nos Estados Unidos, um intenso debate tomou conta da opinião pública, dividindo o país. Organizações judaicas lançaram campanhas de boicote aos Jogos, clamando por um posicionamento firme contra o regime nazista. Apesar dos protestos, a maioria dos países optou por participar dos Jogos Olímpicos de 1936, cedendo à pressão. As Olimpíadas de 1936 são um exemplo emblemático da interseção entre esporte e política, servindo como plataforma para a propaganda nazista. Por outro lado, testemunharam a grandeza de Jesse Owens, que desafiou o racismo e a intolerância, mostrando a força do caráter humano. O legado dos Jogos é controverso, marcado pela grandeza esportiva e pelas sombras do regime nazista. As Olimpíadas de 1936 nos ensinam que esporte e política são indissociáveis, duas faces da mesma moeda. Os Jogos Olímpicos, desde sua origem na Grécia Antiga, sempre foram palco de disputas políticas e ideológicas, um reflexo da sociedade. Cabe a nós, cidadãos e espectadores, mantermos um olhar crítico sobre os eventos esportivos, questionando, analisando, refletindo. O esporte, como um fenômeno social de massa, sempre esteve entrelaçado com a política, influenciando e sendo influenciado por ela. As arenas esportivas se tornam palcos para manifestações políticas e reivindicações sociais, um espaço de diálogo e confronto. A tentativa de separar o esporte da política se mostra uma tarefa complexa, talvez até impossível. O esporte, como uma atividade humana, está sujeito às influências do contexto social, político e econômico, um espelho da sociedade em que está inserido. As Olimpíadas de 1936, em Berlim,
permanecem como um marco histórico, um evento que transcendeu o esporte, um evento grandioso, marcado pela sombra do nazismo e pela coragem de atletas como Jesse Owens. Os Jogos de 1936 nos lembram da importância da luta contra a discriminação e da defesa da democracia. São um alerta para que jamais esqueçamos as lições do passado. As vitórias de Jesse Owens desafiaram o racismo e a intolerância. Que o esporte seja sempre um instrumento de paz, união e respeito entre os povos.